Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar da 50ª publicação da editora Pipoca e Nanquim, Sky Masters da Força Espacial. Publicação que traz uma compilação das diversas tiras diárias lançadas entre os anos de 1958 e o ano de 1961 pela lendária dupla Jack Kirby e o Wally Wood. Uma publicação da editora Pipoca e Nanquim que vem com essa box aqui, ó, que é basicamente uma caixinha para você acondicionar a publicação de pé na sua estante. Tem a lombadinha aqui toda bonita para os lombadeiros de plantão, mas a publicação em si, galera, é essa daqui, no formato widescreen, publicação em capa dura, que tem papel offset preto e branco, 412 páginas, ao preço de R$ 129,00, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação ela conta com a participação de outros artistas, como o Dick e Dave Wood e Dick Ayers. O Dick e o Dave não são parentes do Wallace Wood, o Wally Wood, beleza? Galera, essa é uma publicação comemorativa da editora Pipoca e Nanquim, afinal chegou a 50 publicações e todo mundo sabe que o Daniel Lopes, um dos editores da Pipoca e Nanquim, é fascinado pelo trabalho do Jack Kirby. Então você percebe que realmente teve um cuidado, um esmero muito grande para lançar essa obra que é completa. São todas as tiras diárias produzidas pelo Jack Kirby e o Wally Wood, além dos outros artistas. Tem também as tiras dominicais, que são coloridas. Essa publicação muito provavelmente também deve vir pela editora Pipoca e Nanquim. De qualquer forma, o trabalho editorial ele é de excelência, tem textos assim muito esclarecedores. Eu vou mostrar aqui para vocês, na abertura a gente tem aqui um prefácio falando aqui uma obra-prima de Jack Kirby e Wally Wood, né? Pelo J. David Spurluck. Ao final nós temos aqui duas matérias muito legais, uma do Daniel Lopes, a ficção científica do DNA criativo de Kirby, e também do Roberto Guedes, O Outro Mundo de Wallace Wood. Dois artistas que adoravam o gênero da ficção científica. Então você imagine colocar duas dessas lendas para trabalharem juntos. O Wally Wood já era um cara renomado, não só no meio dos quadrinhos, como também no meio publicitário. E o Jack Kirby, né, um cara que já tinha feito um grande trabalho ao longo dos anos nos quadrinhos, e aí ele bateu um fone para o Wally Wood e eles resolvem construir juntos essa série Sky Masters da Força Espacial, que vai trazer todo um contexto que estava em voga na época, no caso, a corrida espacial, a Guerra Fria rolando ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, ainda que nas primeiras histórias, pelo menos, você não tem exatamente esse conflito entre as duas superpotências. De qualquer forma, nós temos aqui um material que felizmente não me soou datado. Obviamente você precisa entrar na vibe da publicação, se situar ali ao final da década de 50 e imaginar como foi a criação dessa obra diante de um cenário onde a corrida espacial, de certa forma, ainda estava nos seus primórdios. Quais eram as referências, né, dessa dupla para a construção dos cenários, dos foguetes, das instalações espaciais, né, dentro dos foguetes, como seriam os painéis? Então tudo isso demonstra a grande criatividade, principalmente por parte do Jack Kirby. Esse cara realmente eu acho que foi a mente mais criativa que já surgiu no mundo dos quadrinhos, ao lado ali obviamente de outros grandes nomes como Stan Lee, Roy Thomas. Mas o Jack Kirby parecia que tinha algo talvez mais especial do que os outros, que seria exatamente aquele amor profundo pelos quadrinhos, mesmo não recebendo o justo, mesmo se esforçando e trabalhando mais do que deveria, ele se entregava realmente às publicações que ele acabava ali produzindo. Enquanto a gente sabe que existia o lado mais marqueteiro feito pelo Stan Lee, ou no caso do Wally Wood, que batia o pé, não aceitava qualquer coisa, o Jack Kirby parecia talvez ser um pouco mais inocente, né, dentro desse universo dos quadrinhos,
colocando ali todas as suas forças na produção, na entrega, né, dos materiais de melhor qualidade. Além disso, talvez eu seja um pouco polêmico com o que eu vou dizer agora. O Jack Kirby, como eu já mencionei, sem dúvida nenhuma é uma das maiores mentes criativas dos quadrinhos, sem falar como desenhista, né? O cara era foda, influenciou uma geração imensa de desenhistas, um cara que criava enquadramentos, paginações diferentes. A narrativa dele era realmente muito empolgante, aquelas cenas de ação, parecia que os personagens estavam saindo das páginas, aquelas splash pages, páginas duplas lindíssimas, a colorização psicodélica que ele colocava também nas suas obras. Era um cara assim à frente do seu tempo, mas como roteirista ele não é exatamente o cara mais renomado. Isso não quer dizer que o Jack Kirby ele fosse ruim, que ele escrevesse péssimos diálogos, que não soubesse desenvolver a história. Eu diria que sim, ele é um bom roteirista, mas não do nível dos grandes mestres como Alan Moore, Frank Miller na sua fase áurea, ou dos seus mais contemporâneos ali, como Osamu Tezuka, Will Eisner. O Jack Kirby, ele conseguia entregar um trabalho competente. Eu diria que o mais interessante dentro da sua narrativa ali de argumento e roteiro é basicamente as ideias que ele tem. E é aí que está o mérito do Jack Kirby. Aqui nessa publicação, basicamente nós temos um trabalho artístico feito a 4 mãos. Ainda que o Wally Wood tenha sido chamado para ser apenas o arte finalista da publicação, você percebe que ele foi muito além, não só nas ideias de roteiro, de construção de história, como na própria arte. Os dois assinavam, o Kirby e o Wood, né? E você percebe basicamente essa influência do Wally Wood na história, porque quando ele sai dessa série, os outros artistas passam a fazer o trabalho que o Wally Wood, né, fazia ao lado do Kirby. E você percebe também uma certa decadência, tanto na parte de roteiro, de ideias, de criatividade dentro da publicação, como principalmente na arte de Sky Masters. De qualquer forma, como sinopse dessa publicação, nós temos o protagonista Major Sky Masters, que dá o nome a essa série. Ele trabalha para o governo dos Estados Unidos, ali numa base espacial, onde ainda estão se iniciando os testes para essa corrida rumo ao espaço. Então tudo é basicamente novidade, até mesmo para o Major Sky Masters. Já na primeira história, que eu achei até a melhor de toda a publicação, é a missão em que o Sky Masters ele precisa resgatar um determinado astronauta que acabou ficando ali à deriva no espaço. Ele vai colocar a sua vida em risco para salvar a de um colega. E tem grandes sacadas, desde o momento que ele decide, né, ir para o espaço, salvar o seu colega, como a própria resolução dessa missão. A Jack Kirby faz o leitor acreditar em uma determinada situação quando tem ali uma espécie até de plot twist dentro da história, uma grande sacada, e aí que eu falo que está a criatividade desse grande mestre dos quadrinhos. Depois o protagonista acaba se envolvendo com outras missões, com a introdução de outros personagens secundários que são muito bem trabalhados. A própria filha desse colega astronauta que acabou sendo salvo, né, que tem um flerte ali com o protagonista. Você tem a Mayday, que é uma garota que na verdade quer ganhar fama nas costas ali dos projetos espaciais feitos pelo governo dos Estados Unidos. Aí bate uma crise de consciência nela. Então você tem um desenvolvimento de história muito interessante, mas que basicamente ele se passa nesse meio ali da base militar dos Estados Unidos, onde os foguetes são alçados ao espaço, ainda que eventualmente a história também se passe em alguns lugares um pouco diferentes, quando, por exemplo, ele está cumprindo uma missão com um colega que não gosta dele por uma questão de uma rixa, ele foi expulso da Força Espacial Americana, foi ex-namorado do atual flerte do protagonista, e a cápsula que eles estão acaba sendo retirada do mar por uma tribo indígena que é canibal. Então tem algumas questões que acabam até um pouco fugindo desse aspecto
de ficção científica, mas obviamente, sei lá, 90 e tantos % da história é construído exatamente dentro desse gênero. Mas nem tudo são flores, tem obviamente algumas coisas que acabaram não me agradando dentro da publicação. Por exemplo, o arco de histórias que envolve um sabotador ali, né, da base militar que não quer que as forças americanas ou a própria humanidade como um todo conquiste o espaço, desvende os mistérios, né, que circundam o universo. E a motivação, né, desse sabotador deixou muito a desejar, sabe? Não tem uma explicação coerente, é algo que fica muito na superficialidade, algo raso. Então alguns capítulos, vamos chamar assim, acabaram não sendo tão bons quanto outros. Ainda que, por exemplo, a história do sabotador, ela seja interessante, como eles vão desvendar quem seria o sabotador, toda essa construção ela é feita de forma interessante. A motivação é que acabou não me agradando muito. De qualquer forma, galera, nós temos aqui um trabalho que, como eu disse para vocês, não é datado, pelo menos na minha opinião. Eu consegui entrar na vibe da publicação, curti, me imaginei ali na década de 50, todas essas ideias ali fervilhantes na cabeça do Jack Kirby com o Wally Wood. Então eu realmente curti bastante esse trabalho, tanto no aspecto de história, de roteiro, como também no trabalho artístico. E aí, meus amigos, é inegável que esses caras eram realmente diferenciados. Vocês estão vendo aí um pouquinho da arte desses dois, com muitos detalhes nos cenários, os personagens muito expressivos, o próprio enquadramento que é feito nos desenhos, é tudo realmente muito bem feito. Porém, um pouco mais da metade para frente, o leitor percebe uma queda na qualidade artística da publicação. Não tem o mesmo refinamento na arte final, os próprios cenários já não contêm mais tantos detalhes. Você percebe isso exatamente porque houve uma troca, né, de artista que estava arte finalizando os desenhos do Jack Kirby. O Wally Wood saiu dessa série e quem assume é basicamente ali o Dick e o David Wood, além do Dick Ayers. Então você percebe que ainda que eles tenham obviamente a sua qualidade, é incomparável com o que o Wally Wood vinha fazendo dentro de Sky Masters da Força Espacial. Por isso que eu costumo dizer que um arte finalista faz toda a diferença no resultado final de um determinado quadrinho. E aqui nós temos uma publicação que, como eu mencionei para vocês, eu gostei e eu dou a nota 8,5 para Sky Masters da Força Espacial. Fica a dica para vocês, uma publicação que eu acho que vale a pena não só pelo valor histórico de ter duas grandes lendas dos quadrinhos trabalhando juntas, né? Além de ser um trabalho que o Jack Kirby teve uma liberdade criativa muito grande para poder produzir essa obra, eu realmente acho que ela tem méritos tanto na parte de roteiro como e principalmente no trabalho artístico dessa dupla. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!